Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então no último vídeo nós terminamos de balancear essa reaçãozinha aqui, né? Muito bem, vamos aproveitar essa reação para pensar as regras que o tio passou para vocês, né? Então, o que acontece? O tio chama essa equação química de equação completa, né? E de fato ela está bem completinha, né? Tem todos os cátions, todos os ânions, né? Então quando a gente vai lá, essa daqui é a letra C, né? Do exercício 4. Olha lá, é a letra C. Muito bem. Ela está completinha, ela tem todos os cátions, todos os ânions, tem tudo aqui. O meio ácido, tudo está bem bonitinho. Então são equações de oxirredução completas. Todas essas daqui a gente usa o mesmo método. Quando a gente volta lá para as regras práticas de balanceamento de equações de oxirredução, o tio mostra aqui para vocês. Para reações completas ou quase completas, balancear elétrons fixando os coeficientes estequiométricos nos átomos envolvidos da reação redox. Foi o que a gente fez aqui, ó. Esse é o primeiro passo, é o passo A, né? Essa é uma reação completa. O que a gente fez primeiro? A gente balanceou o número de elétrons, né? 10 são ganhos e 10 são perdidos, né? A gente travou aqui, ó, quem está oxidando, quem está recebendo. E aí, depois que a gente fez isso, num segundo momento, a gente acertou os outros índices por tentativa e erro. Fizemos o passo B. Então, a gente para por aqui quando a reação for completa ou quase completa. Professor, o que é uma reação quase completa? Eu poderia ter escrito essa reação omitindo alguns ânions ou cátions espectadores da nossa reação, né? Então, por exemplo, o cálcio, ó, ele não variou o NOx aqui na brincadeira. Então, se a gente tem uma reação em meio aquoso, o cálcio ele está lá na forma mais 2. E ele está só, se você olhar para o cálcio aqui, né? O cálcio ele está lá em solução na forma de cálcio mais 2 e ele está só olhando o trem todo acontecer, né? Ele é um voyeur, beleza? Ele só olha o negócio acontecer. Ele não faz nada, ele não entra na brincadeira. Então, tanto faz eu mostrar ele na reação ou não, né? Ele é um espectador, ele é um voyeur. Tá? Então, por uma questão de opção, quem está escrevendo a reação química pode mostrar ele ou não, porque afinal de contas ele é espectador. Então, eu poderia ter escrito essa equação de maneira quase completa, certo? Omitindo o cálcio, por exemplo. Né? E o balanceamento ia ficar igualzinho. Então, para reações completas ou quase completas, onde eu, por exemplo, eu omito o cálcio, o passo que você vai ter que seguir é o passo A e B, né? Agora, quando eu tiver reações incompletas em meio ácido ou incompletas em meio básico, quando eu tiver reações incompletas em meio ácido, eu vou seguir o passo A, B e C. Quando eu tiver reações incompletas em meio básico, eu vou seguir o passo A, B, C e D. Essa é a grande sacada. Tá? Parece difícil, mas quando você coloca isso em prática, fica fácil. Tá? Não vai adiantar nada o tio gastar o latim dele aqui mostrando, falando, blá, 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 se você não treinar. Certo? E eu também vou treinar aqui com vocês. Tá bom? Então, foi o que nós fizemos aqui. Ó. Vocês estão entendendo a regra? Então, quando a reação está completa ou quase completa, por exemplo, omitindo o cátion cálcio, eu faço primeiro o balanceamento dos elétrons, depois o restante, e travo, né? Quem está participando efetivamente da reação. E depois, por tentativa e erro, eu vou fazendo os outros. O que é uma reação incompleta? Eu poderia ter escrito essa reação aqui, ó, omitindo, por exemplo, o ácido. Eu poderia ter tirado ele da brincadeira. Aí ia ficar incompleto a minha representação, certo? Quando for incompleta, e aí eu digo aqui em meio ácido, né?
eu coloco lá em meio ácido, aí eu tenho uma outra regrinha, né? Porque por fim das contas eu tenho que colocar o H+ aqui na brincadeira, eu vou ter que colocar depois, tá? Então aí eu vou ter que seguir o passo C, A, B e C. Quando é meio básico eu vou ter que seguir A, B, C e D, certo? Então vamos botar isso em prática? Parece que é muita coisa, mas quando você pega essas regras e aplica elas às reações, né, fica fácil, tá? E você só vai conseguir decorar essas regrinhas depois que você aplicar algumas vezes. Por isso que o tio está colocando muitos exercícios para vocês. Então, aqui eu vou pegar, essas daqui são completas, você vai fazer só o passo A e B, né? Essas daqui também. Eu vou pegar aqui o reações incompletas, tá? Então vamos pegar aqui uma incompleta, vou pegar a letra F, tá? Vamos pegar essa daqui, ó, em meio ácido, ou seja, ele só está dizendo meio ácido, ele não falou, por exemplo, que esse ácido é ácido sulfúrico, ou ácido clorídrico, ou ácido nítrico. Ele falou, ó, tem H+ lá, né? Então, claro, se tem H+, é em meio aquoso ácido. Essa reação só se dá em meio aquoso e ácido, tá? E aí, quando tiver essa situação aqui, eu vou seguir o passo A, B e C. Vamos seguir então? Eu vou copiar ele para vocês aqui, vocês vão ver. Então, letrinha F. Ó, eu estou suprimindo tudo. Ó, cromo +3, mais MnO2. Aí, ó, segredinho para vocês. Sempre dá um espação aqui para colocar a setinha, tá? Mn mais 2 mais CrO4 menos 2. Meio ácido. Certo? Vamos lá. Eu vou voltar lá nas regras, eu vou ler elas com vocês, tá? Então vamos lá. Para reações completas ou quase completas, balancear elétrons fixando os coeficientes estequiométricos, certo? Como é que eu faço isso? Determino o NOx de todo mundo. Então, olha, eu vou mudar a canetinha. Isso daqui foi o que o exercício, o que eu botei com essa canetinha roxa, foi o que o exercício me deu. Agora eu vou determinar o NOx de todo mundo. -2, mais 4, -2 vezes 2, menos 4, mais 4, 0. Mais 2, aqui ele já me deu. Aqui esse -2 é do íon cromato. Então é -2 é o NOx do oxigênio vezes 4 dá -8, né? -8 de carga negativa. Esse íon cromato, ele é um ânion, né? Então o total das cargas aqui, da soma das cargas do oxigênio e do cromo, tem que dar -2, ó. Esse -2 que está em vinho aqui é o total da carga do íon cromato. Então, -8, que é a carga de oxigênio, mais a carga do cromo, o NOx do cromo, vai ter que dar, essa conta vai ter que dar -2. Porque nós não estamos falando de uma molécula neutra, a gente está falando de um íon. O íon tem carga resultante negativa. Então, qual que é o valor para o cromo aqui? +6. +6 menos 2, +6 menos 8, menos 2. Então, essa continha você precisa, né? O NOx tem que estar na ponta da língua. Muito bem. Então, o que é que eu faço? Eu vou ter que fazer, como essa é uma reação incompleta em meio ácido, eu vou ter que fazer o passo A, B e C. Passo A, vou balancear os elétrons fixando os coeficientes estequiométricos nos átomos envolvidos na reação. Então, o que eu tenho que flagrar? Eu tenho que flagrar quem está oxidando, quem está reduzindo. Ó. O cromo, o NOx está variando de +3 para +6. E o manganês, o NOx está variando de +4 para +2. Ó, tá caindo de 4 para 2. Tá reduzindo. Redução. Redução é ganho de elétrons. Tem que lembrar disso. Eu ganho cargas negativas para sair do +4 para +2. Né? Redução de quanto? Né? Qual que é o número de elétrons envolvidos? Esse manganês ele ganha 2 elétrons para sair do NOx +4 para +2.
né? Então, eu percebo aqui que um manganês recebe 2 bolinhas, 2 elétrons, cada manganês na minha reação. Agora, quando eu olho para o cromo, o NOx está indo do -3 para +6. O NOx está subindo. Se o NOx está subindo de +3 para +6, quer dizer o quê? Quer dizer que ele está oxidando, ele está perdendo cargas negativas, certo? Ele está perdendo elétrons. Então, o que eu percebo aqui? Cada um cromo perde 3 bolinhas. Ó, 3 elétrons. Cada cromo perde 3 elétrons. Cada manganês recebe 2 elétrons. Então, olha só, número ímpar, número par. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que multiplicar aqui por 2 e multiplicar aqui por 3, de modo a dar 6 bolinhas aqui e 6 bolinhas aqui. Certo, gente? Não tem jogo fácil. Lá no ensino médio você aprende com delta, né? Como se o delta fosse um instrumento mágico. Mas não, aqui nós vamos trabalhar direito. 6 elétrons, são 6 bolinhas. Então, eu tenho que jogar todo mundo para 6. Tem um total de 6 elétrons perdidos e 6 elétrons ganhos na brincadeira. Como é que eu faço isso? Para eu ter 6 elétrons, eu preciso ter 2 cromos. Então, eu travo o cromo aqui e travo o cromo aqui, ó. Boto um 2 aqui e um 2 aqui. Certo? Para eu ter 6 elétrons recebidos pelo manganês, eu preciso travar com 3 manganês, né? Porque cada manganês recebe 2 bolinhas. 2 bolinhas vezes 3 vai receber 6 bolinhas. Então, eu preciso botar um 3 aqui e um 3 aqui, ó. Travei todo mundo que está recebendo elétrons. Então, tá balanceado, gente. Só que tem um problema. Está balanceado até a página número 1. Então, os elétrons estão balanceados. Eu no passo a passo ali, eu fiz só a letra A. Né? Olha lá, ó. Só a letra A. O que eu fiz? Para reações, balancear os elétrons. Foi isso que eu fiz na letra A. Na letra B, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acertar os outros índices por tentativa e erro. Né? Mas, para reações incompletas em meio ácido, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que acertar oxigênios com águas. Né? Então, olha só. Quando eu olho aqui, o cromo está balanceado, o manganês está balanceado, mas o oxigênio está desbalanceado. Desse lado aqui eu tenho 2 vezes 4, 8. Desse lado aqui eu tenho 3 vezes 2, 6. Eu tenho 6 oxigênios desse lado e 8 desse lado. Então, o que diz a minha letra C do meu passo a passo, da minha regrinha prática? Para essas reações incompletas em meio ácido, eu vou ter que acertar o oxigênio com água. Então, se eu tenho 8 aqui oxigênios e 2 aqui, 6 aqui, eu vou ter que colocar... Deixa eu colocar uma cor bem diferentona. Eu vou ter que colocar 2 águas aqui, ó. Ó, 2 oxigênios com mais 6 oxigênios, fiquei com 8 oxigênios do lado esquerdo e 8 do lado direito. Olha, então perceba que a água, ela não é só uma espectadora, né? Um meio onde essa reação ocorre. Ela não, ela é doadora de oxigênios nessa reação para que a reação ocorra. Por isso que o meio aquoso é muito importante, ele não é só um meio, muitas vezes a água participa da reação, gente. É condição necessária para que a reação ocorra, olha só que bonito, né? Então, balanceei o número de oxigênios agora inserindo águas. Muito bem, aí agora eu vou, como é meio ácido, eu vou ter que acertar os hidrogênios com meio ácido. Então perceba que o meio ácido também é uma condição para a reação ocorrer, porque balanceia o número de hidrogênios na minha reação. Né? Então por isso que existem reações que só ocorrem em meio ácido, ou algumas reações que só ocorrem em meio alcalino. Olha só que bonito, né? É interessante da gente entender essas coisas. Muito bem, então quando eu olho agora para balancear o hidrogênio, eu tenho 4 hidrogênios do lado esquerdo e nenhum do lado direito. Então o que eu faço? Eu coloco aqui, ó,
Opa, deixa eu trocar a canetinha. Eu coloco 4H+ aqui, ó. Então eu tenho 4 hidrogênios do lado esquerdo e 4 hidrogênios do lado direito. Ó, perceba que o meio ácido é condição para a reação ocorrer, né? Quando eu coloco essa reação para ocorrer no meio aquoso e no meio ácido, é porque a água participa da reação e, além de ser um meio, ela é uma facilitadora, né? Além de ser um facilitador, de ser um meio, ela participa da reação ativamente, como doadora de oxigênios. E o ácido participa também efetivamente da minha reação como doador de H+, para que a reação se processe. Certo, gente? Então ficou tudo balanceadinho. Agora, quando você termina a brincadeira, você volta e confere. 2 cromos, 3 manganês, 6 oxigênios com mais 2, 8 oxigênios, 4 hidrogênios, 4 hidrogênios. Tá terminado a brincadeira, gente. Ó, é método, é seguir o passo a passo. Se você vai de orelhada, você não chega nisso que a gente está descrevendo aqui, tá? Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu compreender? Muito bem. Vamos lá para a brincadeira. Vamos lá para o exercício 5, né? Ó, perceba que essa reação pode se processar, essa mesma reação pode se processar no meio ácido ou no meio básico. Quando você vai para o meio básico, muda um pouquinho, certo? Então você tem excesso de hidroxilas ali na brincadeira. Então aí eu vou ter um passo a mais no meu balanceamento. Vamos fazer então? Então vamos lá. Vem com o tio que você passa de ano. Vamos lá para a letra G. Olha lá, ó. O cromo mais 3 reagindo com esse composto de manganês, né? Aí eu dou um espaço aqui para colocar setinha, dando manganês mais 2, mais o íon cromato, menos 2. Esse aqui aí ele está me dizendo que essa reação também se processa em meio básico, certo? Então, como é que fica a brincadeira? NOx para todo mundo. Menos 2 mais 4, menos 2 mais 6, né? Menos 2 vezes 4, menos 8. Mais 6, menos 2. Mais 2, mais 3. Tá perfeito. Quem está oxidando, quem está reduzindo? Olha lá, ó. O manganês está indo de mais 4 para mais 2. Então, o que eu percebo aqui? Ó? Cada Mn, como está reduzindo, ó, redução é ganho de elétrons. Está indo do 4 para 2. Está reduzindo o NOx, está caindo. Então, está ganhando elétrons. Então, cada manganês ganha 2 bolinhas, 2 elétrons, porque foi reduzido em 2 unidades. E o que eu percebo com o cromo? Aqui, ó. Está indo de mais 3 para mais 6. Está subindo. O NOx está subindo. Quando sobe, quer dizer que está perdendo elétrons. Então, um cromo perde... Ó, como está subindo em 3 unidades, perde 3 elétrons. Bom, de um lado eu tenho gente ganhando 2. Cada manganês ganha 2 e cada cromo perde 3. Eu tenho que jogar tudo para 6, né? Então, aqui se eu multiplicar por 2... Opa, deixa eu trocar a canetinha. Deixa eu botar um azul aqui, bem bonito. Se eu multiplicar por 2 aqui, vai ficar 6 elétrons, ou 6 bolinhas. Se eu multiplicar por 3 aqui, vai ficar 6 elétrons. Certo? Então, eu vou ter que botar... Eu preciso de 3 manganês e 2 cromos na brincadeira. Então, eu travo aqui, ó. Eu preciso de 2 cromos. Travo aqui, ó. 2 cromos. E eu preciso de 3 manganês. Eu travo 3 aqui e travo 3 aqui, ó. Pronto. Eu faço isso para balancear o número de bolinhas que entra e sai na minha reação. Pronto.
Lavoisier está sendo respeitado nessa brincadeira. Agora, uma vez feito isso, eu vou seguir lá a regrinha do passo a passo, né? Todos os elementos estão balanceados, menos o oxigênio. Então, desse lado aqui eu tenho 6 oxigênios e desse lado eu tenho 8. O que é que eu faço? Eu boto 2 águas para balancear o oxigênio desse lado esquerdo aqui, ó. Fica com 2 mais 6, 8 oxigênios. Certo? Muito bem. Então, como é meio básico, a regra é o seguinte: você vai acertar como se fosse meio ácido, né? Segue a letra, até a letra C, conforme meio ácido. Então, agora eu vou acertar hidrogênios, como se fosse meio ácido. Eu tenho do lado esquerdo, eu tenho 4 hidrogênios, do lado direito eu não tenho nenhum. Então, eu vou jogar do lado de cá, ó, mais 4H+. 4 hidrogênios. Balanceei hidrogênios. Fiquei com 4 do lado esquerdo e 4 do lado direito. Muito bem. Só que o meio da minha reação não é ácido, é básico. Então, como aqui a minha equação supõe uma igualdade de elementos do lado esquerdo e do lado direito, né, tudo que eu fizer... aqui é igual na matemática, né? Se eu tenho uma igualdade, tudo que eu fizer do lado esquerdo e direito, ao mesmo tempo, eu não altero essa igualdade. Então, um jeito de eu tirar esse meio ácido e trocar ele para o meio alcalino é fazer o que, gente? É botar aqui, ó, para cada H+, colocar o mesmo número de hidroxilas. Então, eu vou colocar aqui, ó, mais 4 hidroxilas. Só que eu estou alterando essa igualdade se eu colocar só de um lado. Então eu coloco dos dois lados. Mais 4 hidroxilas. Do lado esquerdo e direito. Certo? 4 hidroxilas reagindo com 4H+, ó, cada H+, vai reagir com outra hidroxila. Olha lá. São 4H+, reagindo com 4 hidroxilas. Olha lá. Olha lá. Cada hidroxila reagindo com H+, vai gerar quantas águas? Ó, H+, mais hidroxila vai dar H2O. H2O, 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 H2O. Então, tudo isso aqui vai me gerar 4H2O. Certo? Então, quando eu jogo 4 hidroxilas desse lado aqui eu vou gerar 4H2O. Desse lado direito. Certo? E desse lado aqui, ó, eu fiquei com 4 hidroxilas, tranquilamente. Aí, o que acontece, né? Eu preciso simplificar o número de águas. Se eu tenho 2 hidroxilas do lado esquerdo e 4 do lado direito, eu mando essas duas para o espaço e fico só com 2 aqui, ó. Essa é a regrinha de letra D, né? Para reações incompletas em meio básico, estou lendo para vocês. Fazer como se fosse meio ácido, foi o que a gente fez aqui. Cumprir os procedimentos A, B e C, certo? E posteriormente retirar os íons H+, com adição de hidroxilas, né? Então eu tirei esse H+, adicionando a mesma quantidade de hidroxila, só que dos dois lados, porque eu tinha uma igualdade. Eu não posso adicionar hidroxila de um lado só e ferrar com a nossa equação, né? Eu tenho que adicionar hidroxila dos dois lados. Feito isso, esse H+, esses 4H+, viram 4 águas, né? E aí, essas 4 águas podem ser cortadas com a água que está lá do outro lado. Eu preciso simplificar a minha equação, isso eu não posso esquecer. Então, as 2 águas de lá desaparecem, eu fico só com 2 águas aqui, né? E aí eu fico com o meio básico, olha lá. Eu fico com 4 hidroxilas lá na brincadeira. Então, como é que essa reação pode ficar escrita? Ela fica assim, ó. 2 cromo mais 3 composto de manganês mais 4 hidroxilas num estado de equilíbrio químico com 3 Mn mais 2 íons cromato mais
2 águas. Olha lá. Então essas 4 águas foram embora, cortaram, né? Com as 2 de lá, e aí ficou só 2 águas aqui na brincadeira. Então, ó, essa reação é aquela anterior em meio básico, ó. Ó o meio básico aqui, ó. E a água é condição necessária para a reação ocorrer. Se não ocorrer, se não tiver água e não tiver meio alcalino, a reação não ocorre. Gente, tá claro isso? Todo mundo conseguiu compreender? Bom, espero que vocês tenham entendido. Não é simples isso que eu acabei de explicar, é difícil pra caramba, por isso que vocês vão ficar com bastante exercício para casa, certo? Então, treinem, né? Então, tem exercício 3, que esse 3 aqui é usar o método das tentativas, não precisa usar a letra A, B, C e D. O 4 e o 5 você precisa. No exercício 4, nós só temos reações completas. E no exercício 5, nós temos reações incompletas. Tá bom? Bom, existem algumas situações específicas em que é preciso pensar, pois as regras práticas do tio não ajudam muito, tá? Existem algumas situações bem complicadinhas em que só seguindo a regra você não consegue balancear, né? E que geram dúvida na brincadeira. Quais são essas situações, né? Se você reparar bem aqui, ó, nessa reação, olha, o íon brometo, né, esse ácido bromídrico, ele é o doador de bromo lá para muitos produtos que contêm bromo, né? Então, para essas situações, você vai ter que pensar, né? O cromo, ó, você percebe que ele sai do NOx mais 6 para o NOx mais 3, ou seja, ele sofre redução, ganho de elétrons. O ácido bromídrico aqui no caso, o NOx dele aqui ele vai de menos, o NOx dele aqui é menos 1, mas aqui também é menos 1 e aqui também é menos 1. Então o bromo que vem esse bromo aqui, ó, que vem daqui, e esse bromo que vem daqui, eles não sofreram oxidação, não sofreram variação de NOx, mas esse bromo também veio daqui, né? Esse bromo também vem daqui, só que esse aqui mudou o NOx, ó. Então, você só põe esses 2 caras aqui, ó, na brincadeira, né? Parece ser difícil, mas não é. Ó, vamos fazer junto aqui para você ver. Então, eu vou colocar a reação aqui. Então, isso você precisa observar. Tem algumas reações que são mais complicadas em que essas coisas acontecem. Olha lá. Ó, então essa daqui é uma típica reação de óxido-redução completa. Eu estou mostrando todo mundo. Então você só vai seguir o passo A e B. Certo? Olha lá, estou copiando ela aqui para a gente fazer junto. Só que assim, tá dando 30 minutos. Daqui a pouco eu vou parar o vídeo por aqui, no próximo a gente continua daqui, tá bom? Um beijo no coração. Tchau, tchau.